Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Aqui você conhece um pouco mais sobre os trabalhos feitos pelos vereadores de Jacareí. O meu convidado hoje é o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que trouxe também um convidado. É o Luciandro Albuquerque, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Jacareí. Muito obrigado pela vinda de vocês dois aqui no nosso programa. Nós que agradecemos. Na verdade, nós agradecemos, agradecer ao Dr. Luciandro, que é aí o presidente da Comissão dos Assuntos Previdenciários da OAB local. E nós agradecemos por mais essa oportunidade. O nosso assunto, então, vai ser a reforma da Previdência. Eu queria começar essa nossa conversa perguntando o seguinte: independente da proposta atual do governo do presidente Jair Bolsonaro, que vai ser discutida e votada, independente dessa proposta, na opinião de vocês dois, o Brasil precisa de uma reforma no sistema previdenciário? Sim, não, por quê? Sim, eu penso que nós temos um sistema previdenciário e é importante a gente dizer que mudou a questão da longevidade. Hoje as pessoas estão vivendo mais. Existem alguns ajustes para serem realizados, mas da forma que essa proposta foi encaminhada, eu penso que é um exagero, por conta de que você vai atingir aquelas pessoas que menos têm. Por exemplo, a proposta que foi enviada de reduzir o benefício com relação ao idoso para R$ 400. Por exemplo, a nova forma de cálculo da aposentadoria por idade. Então, são alterações que o governo pretende fazer que ele atinge em cheio aquele que menos tem. Agora, alguns ajustes são necessários. O que é importante a gente ter em mente? Que muito se fala do déficit previdenciário, mas muita gente também questiona o déficit previdenciário com base em números. O sistema brasileiro, ele tem um tripé, o tripé da Seguridade Social, que está na Constituição, composto pela assistência social, pela saúde e também pela previdência. E segundo vários pesquisadores, dentre eles Wagner Balera, um grande advogado na área previdenciária, ele sustenta que não há déficit. Por quê? Para que o ouvinte, para que quem esteja nos assistindo entenda. Na verdade, há uma base de sustentação desse regime e não é só a contribuição previdenciária paga pelo empregador e pelo empregado, mas também outros tributos foram criados para financiar esse sistema, a exemplo da COFINS. Mas o governo fez com que fosse criada a DRU, que é a desvinculação da receita da União. Então o governo pode usar 30% dos impostos que caem com a finalidade para a qual foram criados com relação a financiar a Previdência Social, ele usa em outras áreas do governo. Então, na verdade, aí há uma confusão de informação. Os estudos indicam que se você for considerar todos os impostos, todas as contribuições que deveriam ser direcionadas à Previdência, não há déficit. Se pensar desse ângulo, não era necessária uma reforma tão desastrosa para o trabalhador assim. Acrescentando aí as sábias palavras do vereador Luiz Flávio, existe a necessidade de fazer uma pequena reforma, isso existe. Agora, essa reforma que o governo está implantando, nós entendemos o seguinte: para que e para quem? Essa reforma, ela não visa a Previdência, e sim arrecadar dinheiro diante da crise econômica, né? É fato que o governo tem mais despesas do que receitas e estão utilizando a Previdência Social, que vai afetar diretamente para todos nós, segurados ou não, né? Vai afetar diretamente. É fato que existe uma emenda constitucional, a reforma econômica, a reforma tributária, que ela está há mais de 10 anos se discutindo. Isso sim que o governo tinha que estar fazendo, e não pegar no lado mais fraco, que é o lado previdenciário. Sem contar que está ferindo de morte um dos princípios basilares da Previdência, que é o princípio que veda o retrocesso social. Fazendo isso, nós estaremos efetivamente retrocedendo. E o ponto da reforma da Previdência que vocês dois falaram, qual é o ponto-chave aí? O que é que deveria ser mudado nessa reforma da Previdência para que o Brasil consiga aí, conforme
dizem essas pessoas que estão organizando essa reforma, entre aspas, o Brasil não quebrar daqui a 5 anos, daqui a 4 anos? O que seria necessário, esse ponto-chave para fazer essa reforma? Olha, eu entendo que são várias questões que se refletem na Previdência. A gente não pode entender a Previdência só olhando para a Previdência. O que nós precisamos é ter um Estado mais indutor da economia, né? Um Estado que tenha crédito para os empresários, um Estado que tenha crédito para o pequeno empresário, um Estado que tenha crédito maior para a construção civil, para o setor produtivo. O que se está olhando agora é apenas o setor especulativo. Por que os bancos estão ávidos, estão querendo que a reforma da Previdência passe? Porque esses bancos vivem de especulação, vivem de títulos da dívida pública emitidos pelo governo. E o governo ele precisa mudar a pauta. Ao invés de fazer uma reforma previdenciária para tirar o dinheiro daquele que menos tem, ele precisava estar centrado no desenvolvimento econômico, o financiamento da produção, ampliar o crédito, por exemplo, do produtor rural, ampliar, por exemplo, como eu disse anteriormente, o crédito para o pequeno e médio empresário. É isso que gera emprego. Por que eu estou dizendo isso, Rodrigo? Porque quando você faz com que a economia gire através dessa intervenção do Estado, você aumenta o número de trabalhadores. E aumentando o número de trabalhadores, você consequentemente aumenta a renda, aumenta também a base de contribuição da Previdência. Então eu penso isso, que nós precisamos caminhar no Brasil numa lógica de a gente incrementar o sistema produtivo. E eu estava conversando há pouco com o Dr. Luciano e estava falando que, na verdade, esse dinheiro que a Previdência paga, que na maioria dos benefícios são mais de 80% é salário mínimo, é um dinheiro injetado na veia da economia, porque o aposentado, a pensionista, quando vai ao banco no 5º dia, no 2º dia útil, ele já passa no comércio, já compra a calça, compra a pasta de dente, faz a compra, então esse dinheiro movimenta a economia. O governo, ao tirar essa renda do povo que injeta esse dinheiro na economia, vai contribuir, eu não tenho dúvida, para a recessão. Já foi assim na reforma trabalhista, que diziam que ia ser a salvação do país, não foi. Depois da reforma o desemprego só aumentou, e também penso que não é só a reforma da Previdência que vai fazer o Brasil crescer. Eu acho que tem outras coisas prioritárias. E por fim, eu quero dizer para você, Rodrigo, que na verdade a pauta está invertida. Nós precisamos combater os privilégios. Não dá para admitir mais o Estado brasileiro pagar pensões a militares, a viúvas, a filhas de militares, mesmo depois da maioridade, recebendo pensão do Estado brasileiro. Não dá para admitir o Estado brasileiro pagar pensões de 50, 70 mil reais. É aí que precisa fazer, cortar esses privilégios e manter o mínimo existencial para essas pessoas que não têm, muitas vezes, a voz para impedir uma reforma tão drástica como essa. Tem um dado que eu já vou passar a palavra para o Luciano. O senhor falou sobre as indústrias, a geração de empregos. Um dado do Sebrae, de alguns meses atrás, que o Sebrae informa que 99% das empresas brasileiras são microempresas ou pequenas empresas, mas apenas 26% do PIB são representados por essas 99% das empresas. Na Europa, eles fizeram essa comparação, na Europa o nível chega a 60%. Então, como é que isso funciona? Como é que se encaixa aí essa balança para poder também equacionar isso sobre a reforma da Previdência? O vereador falou sobre o desemprego hoje. Como é que o senhor vê isso também? Exatamente. O primeiro ponto de partida que está se baseando o governo é num suposto déficit. Por que é dito suposto? Primeiro, por falta de estudos, de informações, de pareceres efetivamente confiáveis. Enquanto tem uns governantes falando que o déficit é de X%, tem outros falando que o déficit é 50% maior, enquanto tem outros falando que é 50% menor. Ou seja, é uma margem muito grande, ou seja, eles não chegam a um denominador comum. Segundo, a Associação Nacional dos Auditores da Previdência Social, ou seja, funcionários da própria Previdência, tem estudos, números efetivamente, que a Previdência não está em déficit, muito pelo contrário, é superavitária. E ao longo de todos esses anos, ela
é superavitária. Óbvio, ela está decrescendo. Por quê? Por causa da base de contribuição. É fato que os nossos avós e tudo, eles tiveram 4, 5, 6 filhos. E nós, a média hoje, não chega a 2 crianças por família. Ou seja, essa base está diminuindo. Ao invés do governo tentar fazer isso, o que o governo efetivamente tinha que fazer? Aumentar a massa salarial. Para quê? Para que tivessem mais contribuições, ou seja, geração de emprego. Né? E sobre esse aspecto, até o governo, foi publicado agora esses dias, que está reduzindo os juros para habitação, inclusive revisionando os contratos do Minha Casa Minha Vida. Isso sim vai fazer com que a economia que gere mais dinheiro e circule no mercado, como o próprio vereador falou, a criação de empregos, né, fazer a economia movimentar. Tá? Então, essa que é a realidade. O Luciandro falou dessa pirâmide, né? Pirâmide invertida. Tem um outro dado do IBGE bastante relevante. Em 2017, entre 100 adultos, eram 11 idosos. 2050, para cada 100 adultos, vão ser 36 idosos. Isso vai aumentando conforme os anos vão passando, né? Quer dizer, para equacionar essa pirâmide, é uma reforma que precisa ser austera, precisa mudar vários aspectos, também vai ajudar nesse sentido, né? Não, sim, primeiro assim, é importante a gente deixar claro que nós estamos trabalhando com questões aqui que são teses, né? Nós não sabemos se a Previdência será aprovada conforme foi enviado pelo governo federal. Já vejo aí um grande avanço, me parece que a redução dos benefícios dos idosos para R$ 400 parece que não passa. Também com relação aos professores, parece que não passa. Então, eu acho que o Congresso ele vai ajustar essa reforma que, se fosse aprovada da forma como encaminhada, certamente traria aí um risco de retrocesso social. Por conta de que nós temos um Estado brasileiro que ele previu na Constituição que nós temos como pilar a dignidade da pessoa humana. Aí eu lhes pergunto, né, será que é digno uma pessoa receber menos que um salário mínimo, né, depois de 60 anos de idade? As pessoas podem até dizer, mas essa pessoa não contribuiu com a Previdência. Só que nós temos que olhar para a história do Estado brasileiro. E a história do Estado brasileiro sempre foi a negação de direitos. Nós vivemos aqui numa região em que tem muitos migrantes, estado de Minas Gerais, do Nordeste, e esses trabalhadores não eram registrados nas fazendas, não eram registrados no trabalho, por conta de que, a essa época, o Estado brasileiro não tinha nem condição de fiscalizar se o empregador estava ou não cumprindo com a obrigação previdenciária. Então, essa é a dívida que o Estado brasileiro tem com essas pessoas. Trabalharam muito para o país, mas não tiveram revertido ao cofre da Previdência as contribuições previdenciárias respectivas. Então, acho que o Estado brasileiro ele precisa mudar essa agenda de restringir menos, mas usar o dinheiro que se produz nesse país, que não é pouco, nós estamos aí entre as 15 economias do mundo, para fomentar esse desenvolvimento. Exemplo de vários países, Rodrigo, nós não estamos falando aqui partidarizando a Previdência, não é se é de esquerda ou de direita, se é de centro, é uma questão de humanidade. Alguns direitos básicos, eles precisam ser preservados porque está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, né? Quando você vai para países, por exemplo, da Europa, você vê que há uma resistência de todos os partidos em aprovar reformas tão drásticas, né? Agora, no Brasil, parece-me que há um setor que pretende aprovar essa reforma com o objetivo de que o país voltará a crescer. Mas eu não acredito num crescimento em que as pessoas não estejam incluídas. E para que essa gama de aposentados, essa gama de pessoas que dependem da Previdência estejam incluídas no mercado, é necessário que você tenha garantidos os seus benefícios, não de maneira em estabelecer regras que jamais eles irão alcançar. Sabe por quê? Nós temos um país, por exemplo, muito desigual. A exemplo da nossa cidade aqui, os condutores, por exemplo, os coletores de lixo, né, os condutores de resíduos sólidos,
Essas pessoas rodam por dia 16 quilômetros correndo. Como que uma pessoa dessa, a gente vai utilizar o mesmo critério para um cargo administrativo, para aposentadoria? Então, é preciso verificar que o nosso país ainda tem muito trabalhador braçal e que precisa de regras diferenciadas para poder valer esse direito. Ao mesmo tempo, nisso que o vereador disse, ao longo desses últimos 30 anos, 30 e poucos anos, a gente viu o Estado inchar drasticamente no Brasil, né? O aparelhamento do Estado, foram criados várias estatais ao longo desses anos todos. O Estado, na sua visão, não devia diminuir um pouco, para diminuir também um pouco dessa dívida, até que o vereador tinha citado? Qual que é a sua visão sobre isso? Exatamente, essa é uma outra questão primordial, esse crescimento, esse inchaço do Estado nos últimos anos, né? O surgimento de novas cidades, né? E pensando em números, como foi bem ponderado por você, nós temos a realidade que existem grandes cidades em nosso Brasil, sim, e cidades médias, grande porte, Jacareí, São José dos Campos, Guarulhos, sim, mas existem, a maioria das cidades são cidades pequenas, cuja renda ela vem mais de 50% da Previdência Social. Então, isso implica dizer que essas cidades estão fadadas ao término, à crise. A crise, a gente não está falando o governo como ponderado, está falando da crise da Previdência, mas se ela for aprovada do jeito que o governo quer, é uma questão de anos para essas cidades pequenas simplesmente quebrarem. Porque, como eu disse, mais de 50% da renda municipal de determinados municípios vem da Previdência. Então, se você cortar a Previdência, é uma infelicidade que nós teremos. E como foi ponderado também pelo vereador, trabalhos que são insalubres, né? Pessoas que começaram a trabalhar muito novas, simplesmente vão ser lesadas agora, estavam prestes a se aposentar, né? Faltando 1, 2 anos para atingir o requisito idade ou o requisito contribuição, terão que trabalhar 5 anos, 6 anos, 10 anos a mais, infelizmente por conta dessa reviravolta, né? Implicando, obviamente, na questão de segurança jurídica. Rodrigo, eu acho que esse tema é importante, como o doutor Luciano levantou. É importante a gente dizer também para aqueles que nos assistem, a renda média no INSS se constitui em R$ 2.400 aproximadamente. No serviço público, o que se gasta de previdência, a média é de mais de R$ 8.000. Então, é injusto nós fazermos uma reforma tão drástica para aqueles que têm média salarial de R$ 2.400 e a gente esquecer de uma grande gama de pessoas que vive muitas vezes à custa de aposentadorias e pensões milionárias que são bancadas aí pelo Estado brasileiro. É isso que nós precisamos fazer, acabar com esses privilégios para garantir que aquele trabalhador que menos tem seja respeitado nos seus direitos. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso intervalo no espaço parlamentar. A gente volta daqui a pouco, até já.